o trabalhador não tem condições financeiras de pagar as custas dele próprio e as despesas dele próprio, e depois se ele vem a sucumbir, ele também não tem condições de pagar, o benefício da justiça gratuita vai alcançar tanto as despesas dele quanto as despesas da parte contrária, inclusive os honorários de sucumbência. Só que em relação a esse último, essas despesas da parte contrária, ele continua sendo responsável pelo pagamento dessas obrigações, do cumprimento dessas obrigações. Ele continua sendo o devedor. Só que a lei processual suspende a exigibilidade dessas obrigações pelo prazo de 2 anos no caso do processo do trabalho. Se nesses 2 anos não se modificar a situação financeira do trabalhador, vai ser extinta a obrigação. Agora a questão é, e se essa situação modificar? Se durante o curso desse processo o empregado recebe um crédito no próprio processo ou em outro processo, aí vai caber ao juiz analisar cada situação concreta mediante requerimento da parte interessada. E aí não tem como se fixar um padrão. O ministro Barroso ele deu um direcionamento, mas talvez esse não seja o desfecho final da ação lá no STF. Eu acho mais prudente cada caso ser analisado individualmente, para o juiz dizer se aquele montante que o empregado recebeu ele vai modificar a situação financeira do empregado ou se ele vai permanecer naquela mesma situação. Se aquela verba é alimentar ou se aquela verba é indenizatória. Porque, de fato, se for alimentar, ela necessita, o empregado necessita daquele valor, o trabalhador necessita daquele valor para a alimentação. Mas nós sabemos que um processo, na tramitação de um processo na Justiça do Trabalho, leva tempo. E esse tempo acaba afastando essa natureza alimentar. De qualquer forma, nós concordamos com esse posicionamento do ministro Barroso, pelo menos quanto a essas verbas de natureza alimentar, estabelecer um parâmetro objetivo que a lei não estabeleceu. Mas para as verbas indenizatórias não há qualquer tipo de limite, porque ela não tem como função prover a alimentação própria do trabalhador e de sua família. Mas o importante é isso, definir quais seriam esses parâmetros, se o tribunal vai definir parâmetros ou vai deixar para que cada juiz analise em cada caso concreto se a hipótese é ou não de perda da qualidade de necessitado. Mas, como eu falei durante o curso, durante nossos vídeos, o legislador pecou quando ele disse que essa percepção que essa perda da condição é automática, ou que nem tenha essa perda da condição. Porque ele não fala em perder essa condição, ele disse que será devida pelo empregado, digamos, o valor da perícia, sem deixar claro que o juiz tem que analisar previamente se o empregado perdeu essa condição de beneficiário da justiça gratuita. Então, no geral, nós entendemos que essa responsabilidade pelo pagamento não é automática. Ela depende de uma avaliação prévia do juiz em cada caso concreto e mediante requerimento da parte interessada para saber se naquele caso concreto o trabalhador deixou de ser considerado necessitado.